Olá, muito boa noite a todos que vão nos acompanhando aí neste reinício após esse feriadão, não é mesmo? É com muita alegria que nós nos encontramos mais uma vez para aprendermos um pouco mais da palavra de Deus. Hoje vamos estudar um texto muito especial das páginas das Sagradas Escrituras, um diálogo que Jesus Cristo teve com o fariseu Nicodemos e quanta coisa preciosa ele nos ensina nesse diálogo. Então eu convido, se você assim desejar, pode ir compartilhando esta live nas suas redes sociais, compartilhando nos seus grupos, com os seus amigos, pessoas a quem você gostaria que ouvissem essa palavra, e assim nós vamos nos preparando para aprender um pouco mais da palavra de Deus. Eu quero deixar uma boa noite aqui às pessoas que já estão nos acompanhando, a pastora Sabina sempre lá nos bastidores, né? A Michele Bena também acompanhando, o Vigant, a Cida Gedert também nos acompanhando. Um abraço e boa noite a todos. Enquanto a gente vai compartilhando então esta live, esse estudo bíblico, nós queremos ouvir um hino de gratidão, agradecendo a Deus porque Ele tem nos cuidado, tem nos guardado. Ouvimos o primeiro hino, Obrigado, Pai Celeste. Enquanto isso, você pega também a sua Bíblia, se você gosta de acompanhar na sua própria Bíblia, e vai abrindo lá no Evangelho segundo João, capítulo 3, os versículos 1 a 21. Vamos então ouvir o primeiro hino. Obrigado, Pai Celeste, pelas bênçãos que nos deste, pelo pão de cada dia, por saúde e alegria, por tristeza e por prazer, por trabalho e por lazer. Por meu lar, meu obrigado, que amor tens abençoado, graças dou por cada amigo, pelo irmão que deu-me abrigo, pelo povo de Jesus, pela salvação na cruz. Graças e no mau momento, és amparo e és sustento, minha culpa perdoaste, do abismo me salvaste. Quero, pois, a te servir e somente a te seguir. Então, aqui estamos novamente para mais um encontro de estudo bíblico. Quero mandar um abraço para as pessoas que estão acompanhando aqui. O Luiz Soete, a Lia também, o casal nos acompanhando. A Dona Mali, a Enilva, a Dona Inês lá do Gaspar Alto. Um abraço para todos do Gaspar Alto que nos acompanham. Também o seu Lorival muitas vezes nos acompanha lá com a família, né? Também a Helena Fegler e a Ingrid. Um abraço a vocês todos. Daniel aqui nos acompanhando. A Michele Bena comentou aqui: amo este hino e tenho muitas lembranças de meus pais e minha infância. Obrigado, Michele. É um hino muito bonito mesmo. Um hino de gratidão ao nosso Deus. Obrigado, Pai Celeste. Eu convido para termos uma palavra de oração antes de começarmos a estudar o nosso texto bíblico de hoje. Querido e bondoso Deus e Pai, louvado seja o teu nome por nossas vidas, por tua palavra que também nos traz vida. Nós queremos aprender mais de ti, mais de Jesus Cristo, mais do que a Sagrada Escritura quer trazer para nós. Por isso te pedimos que nos ilumine nesta noite com o teu Espírito Santo para que possamos compreender, para que possamos aprender. Abençoa cada pessoa que acompanha esta live em suas casas, por teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Nós, então, hoje vamos estudar o texto bíblico do Evangelho segundo João, capítulo 3, versículos 1
a 21. E lá neste texto bíblico, nesta passagem do Evangelho, acontece um diálogo entre Jesus Cristo e um fariseu chamado Nicodemos. E esse encontro acontece à noite, né? Então Nicodemos vai atrás de Jesus Cristo e eles têm então um diálogo. Nós muitas vezes temos uma visão um pouco estereotipada do que é o fariseu, né? Nós temos uma visão muito negativa de quem eram os fariseus lá no tempo de Jesus. Fariseus eram um grupo religioso dentro do judaísmo e vários momentos nos evangelhos eles tiveram confrontos com Jesus Cristo, né? Mas, apesar disso, os fariseus eram pessoas respeitadas na sociedade, não eram pessoas assim em si mesmo malignas. Inclusive, muitos dos primeiros seguidores de Jesus Cristo, eram provenientes do farisaísmo e eles tinham muita coisa em comum com Jesus Cristo. Uma coisa que eles tinham em comum com Jesus Cristo, por exemplo, é que os fariseus acreditavam na ressurreição. Diferente de outros grupos de judeus, como os saduceus, por exemplo, que não acreditavam na ressurreição, os fariseus tinham essa crença na ressurreição. E Jesus Cristo também tinha essa crença, muitos pontos em comum com os fariseus. O que incomodava muitas vezes a Jesus Cristo era a hipocrisia, né? Então não é que a doutrina em si dos fariseus fosse algo maligno, mas era a hipocrisia, que eles muitas vezes não faziam aquilo que eles diziam. Eles agiam de maneira incoerente. Então, desta forma, Jesus Cristo acaba também criticando muitas vezes essas pessoas, os fariseus. E para a gente começar a se situar um pouco dentro do nosso texto bíblico, antes de fazermos a leitura, o Evangelho de João, nós queremos falar um pouquinho sobre ele é um pouco diferente dos 3 primeiros evangelhos. Quem acompanhou estudos bíblicos anteriores, nós falamos que os 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, são conhecidos como evangelhos sinóticos, porque eles têm muita coisa em comum. Muitas histórias ali se repetem, é como se fossem 3 pessoas falando de um ponto de vista muito parecido. Por isso eles são chamados evangelhos sinóticos. Já o evangelho de João, que é o 4º evangelho, ele é bem diferente dos demais. A maioria das histórias que aparecem ali no evangelho de João não aparecem nos outros evangelhos. Inclusive, esse texto que nós vamos estudar hoje, ele não aparece nos demais evangelhos. E a autoria deste evangelho, que a tradição passou a atribuir ele ao apóstolo João, na verdade a autoria não fica muito clara no evangelho em si, ele é anônimo. O próprio texto do evangelho não diz quem é o autor, mas o título que foi atribuído depois então coloca como sendo João. O próprio evangelho ele relata apenas que a testemunha daquelas coisas que estão sendo narradas é um discípulo conhecido como o discípulo amado de Jesus Cristo, aquele a quem Jesus Cristo amava, mas não deixa o nome desse discípulo. Mas na tradição ele é identificado com o apóstolo João, que era provavelmente o mais novo, o mais jovem dos apóstolos, e por isso também este evangelho foi o último a ser escrito. Então ele já foi escrito por volta do final do século I, porque sendo João o apóstolo mais jovem, ele foi também o que morreu por último, segundo a tradição. Mas o importante é que a intenção de quem escreveu este evangelho é levar os leitores, as pessoas que leem, que estudam esse evangelho como nós estamos fazendo esta noite, é levar eles à fé em Jesus Cristo. Ou seja, não é apenas um registro histórico, uma curiosidade, mas ele tem uma intenção muito clara, levar as pessoas a crer em Jesus Cristo. Isso está relatado lá no capítulo 20, versículo 31. Outra característica deste evangelho é que nele Jesus Cristo traz o seu ensinamento por meio de diálogos. São diálogos com pessoas que Jesus Cristo vai encontrando pelo caminho, e um deles é o diálogo com Nicodemos, que nós iremos estudar nesta noite. Os milagres que Jesus Cristo realiza neste evangelho, eles são descritos como sinais. Ou seja, o mais importante não é o milagre em si, mas é o que ele aponta, o que ele indica, que é Jesus Cristo, a sua pessoa, quem é Jesus Cristo e qual é a sua missão. Dito isto, então, nós queremos entrar no texto propriamente dito
deste Evangelho, e eu convido para fazermos a leitura do Evangelho segundo João, o capítulo 3, versículos 1 a 21. Antes de fazer a leitura, eu quero saudar aqui também a dona Ilka, lá de São Bento do Sul, e o Wilson Israel nos acompanhando aqui. Boa noite, então. Vamos para a nossa leitura bíblica. Então, diz o texto bíblico, João, capítulo 3, versículos 1 a 21. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes. Como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. E de modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Até aqui, então, a nossa leitura bíblica. E lembrando que se você tem alguma dúvida, alguma questão, ou você quer compartilhar alguma coisa do que você aprende com esse texto, fique à vontade para colocar ali nos comentários e a gente vai conversando. Essa é a maneira que nós podemos dialogar, conversar aí nesse tempo de pandemia, né? Enquanto não podemos ainda fazer os nossos estudos bíblicos presenciais, mas isso não impede que a gente tenha essa interação também, que você coloque ali as suas dúvidas, os seus questionamentos e os seus pensamentos também. Mas então, nós vimos neste evangelho, mandar um abraço aqui para Olívia, que nos acompanha, também a Cida Knut. Boa noite, Cida. E nós vimos então que Nicodemos era um fariseu e ele foi conversar com Jesus Cristo à noite. Por isso a imagem aqui dos dois, à luz de velas, né? O que significa, será isso, que Nicodemos foi conversar com Jesus Cristo à noite, né? O texto em si não deixa muito claro por qual motivo, mas talvez não tenha nenhum motivo especial. À noite talvez era um horário mais apropriado, em que os dois poderiam conversar sem serem interrompidos, mas o interessante é que esse diálogo termina falando da luz e das trevas. Então Nicodemos vai a Jesus Cristo à noite. Por isso algumas pessoas até se questionam, será que Nicodemos tinha vergonha de se encontrar com Jesus Cristo à luz do dia, à vista de todos, né?
Jesus Cristo já estava sendo conhecido pelos seus sinais. Ele veio da Galileia, mas estava em Jerusalém. Então ele se tornava uma pessoa conhecida, mas entre as autoridades judaicas havia muita resistência contra Jesus Cristo. E Nicodemos era uma dessas autoridades, isso nós vamos ver. Quem era esse tal de Nicodemos que a gente encontra neste diálogo com Jesus Cristo? Nicodemos, como eu já disse, era um dos fariseus. E nós temos sempre uma imagem negativa dos fariseus, né? Mas muitos dos fariseus foram e se tornaram depois também seguidores de Jesus Cristo. Havia muita coisa em comum entre os fariseus e Jesus Cristo, embora Jesus Cristo condenava sempre a hipocrisia de algumas lideranças dos fariseus. E Nicodemos era também membro do Sinédrio. O que é o tal do Sinédrio? Os judeus eles tinham as suas cortes como se fosse um tribunal de justiça, né? Como se fosse uma suprema corte dos judeus para assuntos, questões religiosas e questões internas dos judeus. E essas cortes eram formadas por homens ilustres da sociedade, pessoas religiosas, tementes a Deus, e grande parte deles eram fariseus. Então, esse sinédrio que existia lá em Jerusalém, que era a suprema corte do judaísmo, ele foi a corte responsável também, um dos responsáveis por enviar Jesus Cristo à morte, né? À cruz. E Nicodemos, então, fazia parte desta corte, deste sinédrio. Nicodemos ele é mencionado 3 vezes no Evangelho de João. Somente no Evangelho de João, como eu disse, o Evangelho de João é bem diferente dos 3 primeiros evangelhos. Muito do que ele relata não aparece nos demais evangelhos, né? Então, Nicodemos é mencionado pela primeira vez neste texto que nós lemos, neste diálogo que ele tem à noite com Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo começou a se tornar conhecido. Nicodemos provavelmente fica sabendo, ou quem sabe até viu, alguns dos sinais, dos milagres que Jesus Cristo estava fazendo e vai conversar com ele à noite. Mais tarde também ele é mencionado lá no capítulo 7, quando Nicodemos lembra os seus colegas do Sinédrio, estavam tentando prender a Jesus Cristo, né? Queriam prender a Jesus Cristo a todo custo. E Nicodemos então lembra os seus colegas que uma pessoa não deveria ser julgada antes de ser ouvida, né? O princípio do direito à defesa que toda pessoa tem até hoje no nosso sistema judicial. Então Nicodemos ele lembra isso, que os seus colegas do Sinédrio se apressavam em condenar a Jesus Cristo pelas acusações que eles faziam, né? Mas Nicodemos vai lembrá-los então que não se deve condenar uma pessoa sem antes ouvir o que ela tem a dizer, sem antes ouvir a sua defesa. E por último, lá no capítulo 19, depois que Jesus Cristo foi morto, crucificado, então um outro fariseu chamado José de Arimateia, ele retira o corpo de Jesus Cristo da cruz para colocar no túmulo, na sepultura. E o Nicodemos, nosso amigo Nicodemos, ele está aqui junto com José de Arimateia. Ele ajuda na retirada do corpo e também no embalsamento desse corpo para colocá-lo no túmulo. Então, o normal era quando uma pessoa era morta, o corpo ficava apodrecendo na cruz. Mas no caso de Jesus Cristo foi diferente, porque José de Arimateia, que era um homem de posses, pediu autorização para Pôncio Pilatos para tirar o corpo da cruz e colocar na sepultura. E ele teve a ajuda também, então, do Nicodemos. Isso mostra como tinha seguidores, pessoas que creram em Jesus Cristo, até mesmo no Sinédrio, até mesmo entre os fariseus. Mas, se bem que o próprio José de Arimateia, a Bíblia vai nos dizer que ele era discípulo de Cristo, mas secretamente. Ele não tinha coragem de admitir isso publicamente, porque ele sabia da reação que seria difícil daquelas pessoas do Sinédrio, né? Então este era o Nicodemos, que foi conversar com Jesus Cristo à noite. Então eles têm esse diálogo, né? Eu quero mandar boa noite aqui para a Gisela, para a dona Ilka Zemke aqui de Gaspar também. Boa noite a vocês que nos acompanham. E vamos então ver como é que foi esse diálogo que Jesus Cristo teve com Nicodemos, né? Jesus Cristo então tinha vindo da Galileia com seus discípulos e estava em Jerusalém.
Nicodemos vai à noite conversar com Jesus. E aí, como eu já disse, muitos especulam, será que Nicodemos achava que pegava mal ele conversar com aquela figura, com Jesus Cristo? Será que ele tinha vergonha de conversar com ele à luz do dia? Ou simplesmente aquele era um horário mais tranquilo? De qualquer forma, ele vai à noite para conversar com Jesus Cristo. E o interessante é que Nicodemos, mesmo sendo um fariseu, uma pessoa respeitada, um estudioso das Escrituras Sagradas, como eram todos os fariseus e membros do Sinédrio, uma pessoa importante, então, uma autoridade entre os judeus, ele se dirige a Jesus Cristo, que não tinha título nenhum, que não era nenhuma autoridade segundo os padrões do mundo, né? Que possivelmente não tinha nem muito estudo. Ele se dirige a esse Galileu, uma pessoa simples, Jesus Cristo, com toda a honra, com todo o respeito. Ele o chama inclusive de mestre. Nós vimos ali no texto bíblico que Nicodemos chama Jesus de Rabi. Essa palavrinha Rabi significa mestre. Até hoje os judeus, eles chamam os seus, a gente poderia comparar assim, os pastores nas sinagogas dos judeus, eles chamam de rabinos, são os mestres, são as pessoas que estudaram a lei de Deus e ensinam elas nas sinagogas. Então, Nicodemos reconhece que Jesus Cristo ele era um mestre, embora não tivesse uma autoridade formal, mas Nicodemos reconhece essa sabedoria deste homem de Jesus Cristo. Reconhece também os sinais que Jesus Cristo fez. Então ele vai dizer o seguinte, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais, estes milagres que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Então Nicodemos reconhece que Deus estava com Jesus Cristo e que Jesus Cristo era um mestre. Mas será que isso bastava? Eu pergunto também para nós hoje. Será que basta reconhecer que Jesus Cristo é um mestre? Um mestre, quando eu falo aqui, é como se fosse um professor. É uma pessoa que ensina. E Jesus Cristo, de fato, ele é um professor, um mestre, a gente pode dizer. Ele ensinou muitas coisas. Mas o que Jesus Cristo é, o que Jesus Cristo significa, vai muito além de simplesmente alguém que ensina, de um mestre, de um professor. Porque ele não apenas ensinou, mas ele fez e ele é o conteúdo daquilo mesmo que ele ensina, né? Então, Nicodemos ele tinha ido até uma certa parte ao reconhecer que Jesus Cristo era de fato mestre em Israel, né? E então, quando Nicodemos saúda a Jesus Cristo desta forma, reconhecendo-o como mestre, Jesus vai lhe responder falando sobre a necessidade de um novo nascimento, ou algumas traduções trazem como nascer do alto. Aqui a palavra pode significar tanto nascer de novo, ou nascer do alto, nascer do céu, né? Então, Jesus Cristo responde a Nicodemos falando sobre esse tal do novo nascimento. É uma característica dos diálogos de Jesus Cristo que ele sempre dá respostas assim que levam o seu ouvinte, aqui no Evangelho de João, nos diálogos, levam à reflexão. As respostas dele não são fáceis. Então, falar sobre um novo nascimento, nascer de novo, não é uma coisa simples de se entender, né? Jesus Cristo diz lá no versículo 4, aliás, no versículo 3, em verdade te digo. Quando Jesus Cristo diz assim, em verdade, ele está enfatizando que isto é muito sério, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E aí Nicodemos ele fica sem entender muito bem isso, né? Então ele vai perguntar no versículo 4, como pode um homem nascer sendo já velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Então, quase que como se entendendo literalmente, assim, né? Como é que eu vou nascer de novo se eu já sou grande? Eu vou entrar na barriga da minha mãe, eu já sendo homem grande, do tamanho que eu sou. Como é que eu vou entrar de novo na barriga da minha mãe para nascer de novo, né? É uma interpretação, assim, um pouco tosca, literal, do que significa nascer de novo. E é claro que Nicodemos, um homem estudado como ele era, uma pessoa estudiosa, ele não interpretava isso de uma forma tão grosseira, tão literal assim. Mas o que acontece é que ele está
deixando claro a Jesus Cristo a sua incompreensão, que ele não está entendendo aqui aquilo que ele quer. É como se ele estivesse dizendo a Jesus Cristo: fala mais sobre isso, eu estou te ouvindo, quero saber mais sobre este novo nascimento, né? Então é assim que prossegue esse diálogo, né? Nicodemos continua sem compreender o que é esse tal de nascer de novo, e Jesus vai explicando melhor então nos versículos 4 a 8, quando depois da pergunta de Nicodemos: pode por acaso alguém nascer de novo, entrar de novo na barriga da mãe? E Jesus Cristo ele responde então: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então agora ele usa esta outra analogia aqui da água e do Espírito. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito, né? Então, nascer de novo significa nascer do Espírito. O Espírito de Deus é quem vai nos gerar por meio da fé. E o ser humano, ele não tem domínio sobre esse processo. Nicodemos, apesar de ser mestre, apesar de ser uma pessoa sábia, de ter autoridade em Israel, ele não pode produzir esse novo nascimento pela sua própria força, pela sua própria inteligência, né? Então Jesus Cristo vai explicando dessa maneira: nascer de novo é ser gerado do Espírito. A gente vai ver um pouquinho mais sobre o que significa este nascer de novo que Jesus Cristo fala. Mas Nicodemos continua na dúvida. No versículo 9, ele pergunta: como pode suceder isto? Ele ainda não está entendendo, né? E os versículos 10 a 21 são a continuação do diálogo, com Jesus explicando então muitas coisas. Por meio dos seus ditos, Jesus vai falar e nós vamos compreender um pouco melhor de tudo que Jesus Cristo fala aqui nestes versículos. Há muita preciosidade aqui nestes versículos bíblicos. E Jesus Cristo, no versículo 10, ele diz a Nicodemos o seguinte: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Mas espera lá, Nicodemos, tu é um cara tão estudado, talvez, não sei se Jesus Cristo tinha um sorriso no rosto, dizia isso com uma certa ironia, talvez tu que é tão estudioso não consegue compreender essas coisas, né? Mas, de fato, a compreensão, nós podemos ter a compreensão intelectual da palavra de Deus, da Bíblia, por meio do estudo, mas a compreensão que nasce da fé, ela só pode ser dada pelo Espírito Santo. Não somos nós mesmos que produzimos, e por isso é necessário nascer do Espírito, né? O que significa esse nascer de novo? Como Nicodemos continua na dúvida, Jesus vai explicando. A sabedoria humana que Nicodemos tinha, seu estudo, não era suficiente para compreender quem era Jesus. Ele via Jesus Cristo ainda apenas como um mestre, como um professor, uma pessoa que ensina coisas boas. E Jesus Cristo de fato era isso, mas não apenas isso. Então, Jesus Cristo vai explicando adiante. E Jesus Cristo já havia dito então no versículo 5, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, nascer de novo é o mesmo que nascer da água e do Espírito. A água, na Bíblia, ela está sempre associada à purificação, ao lavar. Não é assim que no batismo a gente também diz que nós somos purificados por meio da água do batismo, da palavra de Deus, né? E existem várias passagens bíblicas que Nicodemos, como estudioso das Escrituras, com certeza conhecia. Depois até nós vamos ver uma dessas passagens, né? Então a água está associada à purificação ritual. Embora o batismo cristão propriamente dito não estivesse ainda instituído aqui neste momento, mas João Batista já vinha batizando seus seguidores, chamando eles ao arrependimento. Então, a água simboliza o abandonar a velha vida, os pecados do ser humano, o arrependimento, esta mudança de vida. Mas não bastava isso. Era necessário nascer da água e do Espírito para que o ser humano possa entrar no reino de Deus, né? Então, Jesus Cristo fala também que quem é nascido da carne é carne.
Claro, todos nós somos carne e osso, por assim dizer. Nós viemos da carne, somos gerados da carne. E quando Jesus Cristo, mas quando a Bíblia usa essa expressão, o Novo Testamento usa a expressão carne, ele fala da natureza do ser humano sem Deus, o ser humano independente de Deus. Não é que o nosso corpo físico, por assim dizer, seja algo ruim, algo maligno, mas quando se usa a expressão carne, é quase que uma expressão pejorativa para se referir ao ser humano que quer viver longe de Deus, independente de Deus, né? Quem é nascido da carne é carne. Então nós, por nossa própria natureza, estamos separados de Deus, né? Mas o ser humano ele precisa nascer de novo, ele precisa nascer do alto, ou seja, do Espírito. Quem é nascido do Espírito é Espírito. E o interessante é que Jesus Cristo faz uma comparação entre o Espírito e o vento. Sim, porque a mesma palavra, tanto na língua hebraica lá do Antigo Testamento, quanto na língua grega, que se falava no Novo Testamento, as mesmas palavras que se referiam ao vento também podem ser traduzidas como espírito. A mesma palavrinha, né? Então, o espírito, Jesus diz no versículo 8, o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Nós não podemos manipular o vento, não é verdade? O vento, ele vem quando ele quer, ele sopra para o lado que ele quiser e nós não podemos fazer nada para mudar isso. Nós, recentemente aqui na nossa região, teve aquele ciclone, então ali a gente vê como o ser humano ele é impotente diante dos fenômenos da natureza, diante do vento também. O ser humano não é capaz de manipular a natureza, manipular o vento é, por assim dizer, livre. E Jesus faz essa comparação com o Espírito Santo. O Espírito Santo vem até nós se Ele quer e quando Ele quer. Não somos nós que determinamos ou decidimos a ação de Deus, Espírito Santo, nas nossas vidas, né? Então é por isso que a fé ela é uma obra de Deus. A fé ela é dada por Deus, pelo Espírito Santo. E não há nada que o ser humano possa fazer para que ele gere a fé em si mesmo, né? A fé em Jesus Cristo ela é uma dádiva, ela é um dom do Espírito Santo, de Deus, que Ele concede da maneira como Ele quer. Mas é um paradoxo, é algo difícil de entender que, apesar de a fé só surgir por ação de Deus, mas a descrença, a falta de fé, o rejeitar a obra, a ação de Cristo em nossa vida, isso sim é o que nós mesmos fazemos. Então, se alguém crê de fato em Jesus Cristo, o apóstolo Paulo também diz que ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, confessar que Jesus é o Senhor, se não for por meio do Espírito Santo. Então, se alguém crê sinceramente em Jesus Cristo, isso é o Espírito Santo agindo nessa pessoa. Por outro lado, se nós rejeitamos a Jesus Cristo, aí sim é nossa decisão, é a nossa ação. E muitas vezes as pessoas rejeitam a Jesus Cristo porque é a autossuficiência. Achar que eu não preciso, achar que eu consigo pelas minhas próprias forças. E esse era um grande problema dos fariseus. Eles eram tão certinhos, tão devotos, tão piedosos, que muitas vezes eles eram levados a crer que pela sua própria devoção, pela sua própria religiosidade, eles seriam salvos, eles teriam, Deus os honraria por aquilo que eles faziam, pela sua obediência a Deus. E sendo que, na verdade, a salvação ela vem a nós totalmente pela graça, pela ação de Deus e não por nossa ação, né? Então, eu não sei se está falhando para vocês ali a internet, aqui para mim às vezes trava um pouquinho, mas eu acredito que vocês estão conseguindo acompanhar, né? É dessa maneira que o nascer de novo, essa analogia, essa comparação que Jesus Cristo faz. Quem de nós aqui decidiu querer nascer? Por acaso alguma criança pede para nascer? A gente vem ao mundo não é por escolha própria nossa. E da mesma forma é o novo nascimento. A gente se torna crente em Jesus Cristo não por escolha nossa, mas isso é algo que Deus faz em nós. É claro que nós respondemos à ação de Deus em nossas vidas por meio da fé
e por meio das nossas ações, das nossas palavras e atitudes. Mas isso é ação totalmente de Deus. A pastora Sabina já confirmou ali que está funcionando bem. Um abraço também para a Marcita, lá de Jaraguá do Sul, nos acompanhando. E continuando então, aqui eu trago uma passagem do Antigo Testamento, do profeta Ezequiel. Profeta Ezequiel, Nicodemos, como estudioso da palavra de Deus, com certeza conhecia esta passagem, né? Onde Deus, por meio do profeta, ele traz esta profecia. Então aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Profecia que Deus deu ao profeta Ezequiel lá no Antigo Testamento, que já falava dessa purificação, simbolicamente por meio da água, e também do Espírito que Deus colocaria no ser humano. Então, Deus derrama o seu Espírito a partir de Jesus Cristo, a partir da fé, ele derrama o Espírito Santo sobre nós. Então, é dessa maneira, o nascer de novo da água, sendo purificados através do arrependimento, através do batismo, também poderíamos dizer, e por meio do Espírito, a fé. Não adianta simplesmente o arrependimento, a mudança de atitude, se ela não vier acompanhada da fé. Mas isso tudo é ação de Deus, não é ação nossa, né? E aí vem uma parte que é um pouquinho... Quem acompanha o texto parece que bruscamente ele muda de assunto, mas tudo está interligado. Então a gente vai dar uma olhada ali no versículo 14 e 15. Jesus está conversando com Nicodemos, ele já falou deste novo nascimento e trata então da incompreensão que Nicodemos, sendo mestre, não conseguia entender nem das coisas terrenas, quem dirá das coisas celestiais, né? Da rejeição que as pessoas tinham à graça, a Jesus Cristo. E aí parece que vem uma mudança brusca, quando ele diz assim, versículos 14 e 15. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Moisés levantou uma serpente no deserto. O que isso tudo tem a ver, né? Se a gente não tem um bom conhecimento do Antigo Testamento, muitas coisas do Novo Testamento elas se tornam difíceis também. Mas Nicodemos, como era um fariseu, estudioso da Bíblia hebraica, da Bíblia dos judeus, é claro que ele sabia de todas essas coisas. E Jesus vai fazer essa comparação. Eu coloquei aqui a imagem, vocês podem ver ali na ilustração, né? Moisés com uma serpente, levanta uma serpente no deserto. Que história esquisita é essa, né? A gente vai ler essa história que ela aparece lá no livro de Números. É bem curtinho, eu vou trazer para vocês. E vai nos ajudar a compreender o que Jesus Cristo está dizendo a Nicodemos aqui. Lá no livro de Números, capítulo 21, versículos 4 a 9. Aqui aparece 21, aparece capítulo 21, 49. Mas na verdade o que eu quis colocar é capítulo 21, versículos 4 a 9. Diz o seguinte: Então partiram do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém o povo se tornou impaciente no caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizeste subir do Egito, para que morramos neste deserto, onde não há pão e nem água? E a nossa alma tem fastio deste pão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: Havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora, ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés: Faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Que história esquisita, não é mesmo? Mas aqui a ilustração ela nos ajuda. O que acontecia aqui?
Este é o povo hebreu que havia sido libertado da sua escravidão no Egito, né? Isso nós vimos um pouquinho nos nossos estudos sobre os 10 mandamentos. Quem acompanhou, quem quiser acompanhar depois também está salvo lá no nosso canal do YouTube, né? E esse povo, atravessando o deserto, ele se tornou impaciente, diz o texto, né? Ele falou contra Deus, ou seja, eles blasfemaram contra Deus e contra Moisés. E eles questionam então, por que nos fizeste subir do Egito? Moisés, por que você nos tirou do Egito para vir aqui nesse deserto, morrer nesse deserto, não tem pão nem água, e a nossa alma tem fastio deste pão vil? O que era este pão que eles chamam de vil? Deus alimentava o povo com o maná que vinha do céu. Era um pão, uma espécie de uma comida diferente que surgia lá no deserto, que o povo comia aquilo e não morria de fome. Mas eles já estavam enjoados daquela comida, de ser sempre a mesma comida, né? Então eles chegam a dizer este pão vil, este pão nojento que nós temos aqui, que é esse maná, né? Então eles blasfemam de Deus. Mesmo tendo sido libertados da escravidão, eles blasfemam, eles ficam impacientes. E o que acontece então é que Deus envia serpentes venenosas. Essas serpentes começam a picar o povo e muitos morreram do povo, né? Então o povo se desespera e pede para Moisés: olha, nós pecamos, nós reconhecemos. Nós blasfemamos, pecamos contra Deus e contra ti. Ora para Deus, então, para que ele tire de nós a serpente. Então Moisés foi lá e orou a Deus, e Deus disse o seguinte: Moisés, faz uma serpente de bronze e ergue ela numa haste, e todo aquele que foi picado pelo veneno da serpente, se ele olhar para essa serpente de bronze, ele vai ser curado, ele vai ficar são. Então, essa imagem aqui ilustra, né? As pessoas foram picadas por serpentes venenosas, não havia remédio, não havia antídoto. Moisés ora a Deus para que tenha misericórdia desse povo que havia blasfemado contra Deus. Então, Deus orienta e Moisés assim o faz. Ele constrói uma serpente de bronze, levanta ela numa haste no deserto, e todos aqueles que estavam envenenados com a serpente, quando eles olham para essa serpente de bronze, eles ficam curados. O que Jesus Cristo está querendo dizer com isso tudo? Jesus Cristo vai dizer: do mesmo modo como a serpente foi levantada, como Moisés levantou essa serpente no deserto, essa serpente de bronze, o Filho do Homem, ou seja, Jesus Cristo, o próprio, também assim importa que o Filho do Homem seja levantado. E como que Jesus Cristo foi levantado? Jesus Cristo foi levantado numa cruz, também no madeiro. Assim como essa serpente de bronze foi levantada numa haste no deserto, Jesus Cristo foi levantado na cruz. Muitas vezes, quando a gente pensa em levantar, em exaltar alguém, a última coisa que viria na nossa cabeça é a cruz. Mas a exaltação de Jesus Cristo foi a cruz, porque ali ele provou até o último momento a sua fidelidade, a sua obediência a Deus e também o seu amor pelos seres humanos. Então Jesus Cristo foi levantado na cruz. E todo aquele que olha para o Cristo crucificado, não literalmente, mas todo aquele que olha, contempla com a sua mente o Cristo crucificado, que se apega a ele com fé, tem a cura, não do veneno dessa serpente lá do deserto, mas do veneno da serpente que nós estudamos há umas semanas atrás, quando nós vimos lá em Gênesis, né? Aquela serpente que envenenou Adão e Eva, que seduziu a eles e os fez quererem se tornar iguais a Deus, que colocou eles nesse mundo de pecado. Então, este veneno, que é o pecado, a cura dele está em Jesus Cristo. Ou seja, não é nada que eu possa fazer, mas olhar para Jesus Cristo, contemplar o Cristo crucificado, isso é o que me traz a cura, é o que me traz a salvação de todos os nossos problemas espirituais. Então, é por esse motivo também que em muitas igrejas se coloca a imagem do Cristo crucificado, do crucifixo. Não que literalmente aquela imagem ali tenha algum poder, mas quando nós contemplamos a obra de Jesus Cristo por nós, e às vezes as imagens, as ilustrações, querem ser algo que aponta para isso, que nos lembra disso. Mas quando nós contemplamos o que Jesus Cristo fez por nós, com fé, então ali nós temos a salvação. E Jesus Cristo diz: importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê
tenha a vida eterna. Então, a vida eterna que Jesus Cristo está falando aqui, que esta vida eterna, muitas vezes nós não nos damos conta disso, né? Da seriedade dessa questão. Porque no versículo 16 em diante vai explicar o porquê de tudo isso. O versículo 16 é o versículo mais conhecido de toda a Bíblia. Evangelho segundo João, capítulo 3, versículo 16. Jesus, conversando com Nicodemos, ele diz este que é o versículo mais conhecido de toda a Bíblia, que eu até destaquei aqui em negrito, né? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, Jesus Cristo de fato era um mestre, um professor, como Nicodemos reconhecia, mas muito mais do que isso. Jesus Cristo foi enviado por Deus para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna, não pereça. Muitas vezes nós não nos damos conta disso, que sem Jesus Cristo, o destino do ser humano não é outro senão o perecimento, a morte, e não apenas a morte física, eu digo, mas a morte eterna, uma vida afastada de Deus. É isso que é a situação do ser humano sem Jesus Cristo. Jesus Cristo não é apenas alguém que vem nos ajudar a ter uma vida um pouco melhor, para fazer um upgrade, por assim dizer, na nossa vida, né? Mas Jesus Cristo, diante dele se decide tudo ou nada. Uma vida com sentido ou uma vida sem sentido. A salvação, ela vem a nós por meio de Deus, que envia o seu Filho Jesus Cristo, né? E Jesus Cristo, então, ele revela o amor de Deus por cada um de nós. Eu quero até fazer uma leitura depois aqui de um comentário que tem na nossa Bíblia com comentários de Martim Lutero sobre esse versículo, né? Mas falando sobre tudo que nós vimos até agora aqui neste diálogo de Jesus com Nicodemos, Lutero ele faz um comentário aqui que ele diz o seguinte: se nossa primeira criatura, aquela que nasce ao mundo, se desenvolve e cresce, não é nossa, mas de Deus, como seria nosso o outro nascimento pelo qual nascemos para a vida eterna? Por isso, ensinar que o homem pode reconciliar-se com Deus por meio de suas obras, de sorte que Deus nos recompensa com justiça e vida eterna, é uma doutrina não apenas falsa, mas também contrária a Deus. Em outras palavras, o que Lutero está dizendo, está comentando aqui é o seguinte: se nós não pedimos para nascer, nenhuma criança pede para nascer, para vir ao mundo, não é decisão nossa nascer, muito menos é esse segundo nascimento. Não sou eu que faço por merecer este segundo nascimento pelas minhas obras, mas é Deus quem faz isso. E Ele faz isso gerando em nós a fé. A fé é o meio através do qual Deus faz com que nós tenhamos este novo nascimento, né? Então a salvação ela vem de Deus. Porém a condenação é algo que o ser humano traz a si mesmo. Vejam como não é Deus quem condena o ser humano, o pecado, mas é o próprio ser humano quem escolhe permanecer na condenação. E Jesus diz então no versículo 19 o seguinte, aliás antes já, né? Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E o julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então, assim, nós não somos salvos por nossas obras, mas é possível ser condenado por nossas obras. Se nós não estamos em Cristo, se nós não aceitamos a graça, a misericórdia de Deus que nos é presenteada gratuitamente, então nós nos colocamos sob juízo por nossas próprias obras. A única coisa que as obras podem fazer por nós é nos condenar, nunca nos salvar. Tudo parte do amor de Deus. Porque o versículo 16, tão conhecido aqui, ele quer nos explicar qual foi a intenção de Deus com tudo isso. E ele explica muito bem quando ele diz: porque Deus amou ao mundo de tal maneira, ou seja, não é um amor qualquer, mas é um amor de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, seu Filho único, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, sem Jesus Cristo,
nós pereceríamos, não apenas nesta vida com a morte física, mas também com a morte eterna, separação completa e total de Deus, né? E Jesus Cristo, então, ele faz esse contraste entre a luz e as trevas. E não é assim que quando a gente tem algo de errado na nossa vida, a gente quer deixar aquilo bem escondido. Mas quem pratica a verdade busca a luz para que as suas obras se tornem manifestas. Então, qual que era o motivo pelo qual tantas pessoas rejeitaram a Jesus Cristo, apesar de terem visto os seus sinais, os seus milagres, como muitos dos fariseus ali presenciaram? Porque se aproximando de Jesus Cristo, as obras deles se tornavam manifestas. Perante a sociedade, eles conseguiam manter aquela aparência de pessoas perfeitas, de pessoas boas, mas à medida em que a palavra de Deus tocava neles, ali ficava manifesto a sua injustiça, o seu pecado. E Jesus Cristo fala isso porque ele quer que nós andemos na luz. Lá na primeira carta de João também diz, né, que se nós andarmos na luz, nós temos comunhão com ele. E andar na luz significa isso. Não que a minha vida vai ser perfeita, mas que eu reconheço os meus erros. Eu reconheço os meus pecados. Então, andar na luz, esta luz de Deus, ela quer significar para nós justamente isto. Colocar as nossas obras à mostra. Não esconder. É por esse motivo que todos os cultos a gente incentiva, a gente fala da confissão de pecados. Confessar uns aos outros e confessar a Deus os nossos pecados. Todos nós temos pecado, mas a gente pode optar por fazer de conta que não, esconder isso tudo, ou a gente pode deixar isso às claras, confessando a quem nós ofendemos e também confessando a Deus. E ali a gente recebe a graça, ali a gente recebe o perdão. Então, para que a gente possa refletir, se você ainda quer deixar algum comentário, pode colocar ali, né? Deus não deseja apenas nos tornar pessoas melhores. Não é assim que Jesus Cristo veio nos ensinar. Amem mais, sejam pessoas melhores, ajudem o próximo, etc. Tudo isso é muito bom, mas não foi só isso que Jesus Cristo veio fazer, porque não basta ser uma pessoa melhor. É preciso ser uma pessoa nova. É necessário nascer de novo. E isso não somos nós quem fazemos. Não é pelo que nós fazemos, mas pela ação do Espírito Santo. Precisamos abandonar a pretensão de que nós podemos fazer por merecer a salvação, a comunhão com Deus, né? Isso tudo é obra de Deus. É necessário arrependimento e fé, ou como Jesus Cristo diz, nascer da água e do Espírito. E isto somente Deus pode nos dar. Não basta apenas reconhecer a Jesus Cristo como um mestre, como muitas pessoas, mesmo não tendo fé, mesmo não sendo cristãs, reconhecem que Jesus Cristo era uma pessoa sábia, um mestre da ética, por assim dizer, ou mesmo reconhecer que ele fez milagres, que ele ajudou muita gente. É necessário compreender e crer quem é Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, que foi enviado para nos curar deste mal que a serpente nos trouxe, para nos trazer vida e salvação. Crer e compreender quem Jesus Cristo é. Esta palavra, este ensinamento do novo nascimento pela fé que Jesus Cristo trouxe a Nicodemos, ele nos mostra a nossa total dependência de Deus. Assim como uma criança não pede para nascer, não pede para ser gerada pela sua mãe, o nosso novo nascimento pela fé também não é iniciativa nossa. A iniciativa é sempre de Deus, do Espírito de Deus. E isso acontece quando a nossa mente contempla a Cristo e aquilo que ele fez por nós na cruz. Assim como aquele povo rebelde lá que havia blasfemado contra Deus no deserto, eles olhavam para aquela serpente que Moisés pendurou numa haste, uma serpente de bronze, e ficavam curados do veneno da serpente. Se nós olhamos para Cristo por meio da fé, contemplamos o Cristo crucificado, ali nós temos a cura para o nosso mal. Ali nós temos a nossa salvação. Então, é necessário crer e contemplar naquilo que Jesus Cristo fez por nós. Mas aí alguém poderia se perguntar, alguém poderia dizer, se a fé é dada por Deus apenas, não é iniciativa do ser humano, o que eu posso fazer se eu não creio? O que eu posso fazer? Eu tenho aqui também nesta Bíblia com os comentários de Lutero
um comentário que Martim Lutero faz precisamente deste versículo, João 3,16. Este versículo que nos diz que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Lutero comenta sobre esse versículo. Se não consegues crer, deves pedir a Deus por isso, pois também o crer está exclusivamente nas mãos de Deus, e ele também o dará, ora abertamente, ora ocultamente. Mas tu podes animar-te para isso. Em primeiro lugar, não deves mais contemplar o sofrimento de Cristo, pois agora este já efetuou a sua obra e te assustou. Deves ir em frente e contemplar o seu amável coração, considerando quanto amor ele tem para contigo, amor que o obriga a carregar o fardo tão pesado de tua consciência e teu pecado. Assim teu coração ficará doce para com ele, e a confiança da fé será fortalecida. Continuando, passa então pelo coração de Cristo para chegar ao coração de Deus, e vê que Cristo não poderia ter te demonstrado esse amor caso Deus, a quem Cristo obedece com seu amor para contigo, não o tivesse querido em amor eterno. Assim acharás o coração paterno, divino e bom, e como Cristo diz, desta maneira serás atraído por Cristo para o Pai. Então passarás a entender as palavras de Cristo. Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Este comentário é muito bonito, porque ele nos fala o que aqui está revelado, o coração de Deus. Nós temos o coração de Deus aqui neste ensinamento precioso que Jesus Cristo traz a Nicodemos. Nós podemos saber muita coisa de Deus pela nossa razão, pela natureza. Podemos saber o quanto Deus é sábio, o quanto Deus é grandioso, que criou obras tão grandiosas que nós vemos na natureza. Mas uma coisa nós não podemos encontrar olhando, simplesmente contemplando a natureza ou apenas pela nossa razão. O coração de Deus só é revelado em um lugar. Unicamente em um lugar nós encontramos o coração de Deus, e ele está revelado no Cristo crucificado. Quando a gente contempla Jesus Cristo crucificado, que ele fez isso por amor a nós, e que ele fez isso em obediência ao Pai. Então, olhando para o coração de Cristo, nós vemos também o coração de Deus Pai. Nós estudamos também, algumas semanas atrás, a parábola do filho pródigo. Então, o coração de Deus Pai é como aquele pai da parábola do filho pródigo, que está lá esperando. Ele está, de fato, esperando por nós, por meio da fé. A fé não é uma decisão nossa, mas nós, muitas vezes, podemos nos fechar para a fé. A fé, ela pode nascer em nós quando o Espírito Santo sopra por meio da sua palavra. Então, se você quer ter fé, assim como Lutero diz aqui nesse comentário, se não consegues crer, deves pedir a Deus por isso. Mas até mesmo a vontade de crer já é ação do Espírito Santo, porque o ser humano, por sua própria natureza, não é capaz de crer e nem mesmo tem vontade de crer em Jesus Cristo. Porque como Jesus mesmo diz aqui neste diálogo com Nicodemos, aqueles que as trevas fogem da luz. É isso que acontece. A nossa tendência natural, e Nicodemos não está falando aqui de um grupo específico de pessoas, mas de todos nós, seres humanos, a nossa tendência natural é fugir da luz, porque a luz revela quem nós somos. Mas, por meio do Espírito Santo, ele nos aproxima dessa luz. E ali nós nos rendemos a essa graça, a esse amor de Jesus Cristo. Se nós pudéssemos compreender toda a profundidade, a grandeza do amor de Jesus Cristo, então toda a nossa resistência seria vencida. E esse é o convite que Deus faz. Busque conhecer esse amor de Jesus Cristo por meio da palavra de Deus, por meio daquilo que ele nos ensina, e então a fé vai ser criada no teu coração por meio do Espírito Santo. A tua vida se tornará diferente a tal ponto que você vai dizer então que agora você é uma nova criatura, que você nasceu de novo. Muitas pessoas vivem nas igrejas, vivem na religião, mas elas ainda não experimentaram, de fato, o que é este amor, esta confiança em Deus, em Jesus Cristo. Isso pode nascer em nós somente quando nós meditamos na obra de Jesus Cristo por meio da sua palavra. Então peça isso a Deus por meio da oração. A pastora Sabina comentou aqui: nascer de novo é estar ligado com Cristo.
agindo conforme a vontade de Deus, pela fé que Ele nos dá. Que assim seja, então, que esta fé, também por meio deste estudo, ela seja nutrida, seja fortalecida no coração de cada pessoa que acompanha este estudo. Nós queremos ouvir um hino. Enquanto nós ouvimos este hino, eu convido então você a deixar os seus pedidos de oração. Deixe aí os seus pedidos de oração para nós intercedermos ao final deste hino. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Transforma em alegria meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Jesus, que doce nome, transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. Um belíssimo hino que nos fala, então, de Jesus Cristo, daquilo que Ele significa para nós. Eu já anotei aqui alguns pedidos de oração que nós temos anotados aqui. A Lia também agradece ali pela canção. Boa noite, Lia. Então eu anotei aqui alguns pedidos de oração.
pelo pai e pela irmã da Cida, o seu Ivo e a Leonor, né? Também a Lia pede pela saúde do Sr. Herbert e do irmão dela, o Everaldo. A Helena pede por pessoas em conflito espiritual e físico. A Michele Bena pede pela saúde da sua sogra, Maria Regina, e também do falecimento da filha dela, a Beatriz, né? Pelo luto da família, né? Que Deus continue confortando e fortalecendo esta família na fé. A Gisela também diz que essa canção é muito linda. Então nós queremos orar, queremos interceder. Convido que você aí na sua casa, nesse momento, se concentre na oração. Aqui a Ju Rosa também está pedindo pela família, a Juraci, né? Família da Juraci. Então eu convido que você se junte a nós nesta oração aí onde você está e vamos clamar ao nosso Deus, lembrando do amor, da bondade dele que são revelados por meio desta palavra que nós estudamos hoje. Querido e bondoso Deus e Pai, te louvamos pelo teu amor, pela tua misericórdia, teu amor que é tão grande a ponto de entregar por nós, pecadores, o teu único Filho, Jesus Cristo. Que nós possamos, ao contemplar aquilo que Jesus Cristo fez por nós, ao olhar para a cruz de Cristo, crer que não é por nossos méritos, mas é pelo teu grandioso amor que tu nos dás uma nova vida, que todos nós temos a oportunidade de um novo nascimento, começar uma nova vida contigo, Senhor. Que teu Espírito Santo haja nos nossos corações de cada pessoa que acompanha, também de nossos familiares, pessoas a quem nós prezamos. E juntos, Senhor, queremos interceder pelas pessoas que estão sofrendo, pelas pessoas que estão enfermas. Senhor, nós te pedimos pelo Sr. Ivo, pela Leonor, pelo Sr. Herbert, pelo Everaldo, também por todas as pessoas que sofrem em conflitos na sua vida de fé, na sua espiritualidade, também que sofrem com doenças no corpo, físicas. Te pedimos pela vida da Maria Regina, sogra da Michele, Senhor. Te pedimos pelo luto que essa família passa, pela Beatriz, a sua filha que faleceu, que o Senhor esteja sempre confortando o coração dessa família e os cumulando de muitas bênçãos e alegrias, Senhor, na certeza da ressurreição em Jesus Cristo, do teu amor que tu tens também pelas crianças pequeninas, Senhor. Que tu dizes, teu Filho Jesus Cristo nos dizes, que o reino dos céus é das crianças, Senhor. Te pedimos também pela família da Juraci e por todas as famílias das pessoas que nos ouvem. Também te peço pela minha família, Senhor, pela família da pastora Sabina e por toda a nossa comunidade também, que neste final de semana terá a sua assembleia. Abençoa, Senhor, esta comunidade, que teu Espírito Santo sopre sobre nós, teu Espírito que é livre para agir como e quando quer, mas que nós clamamos a ti, Senhor, por teu Espírito Santo. E tudo mais que trazemos em nossos corações, pedidos, motivos que nos afligem e também a nossa gratidão, queremos levar a ti através da oração que Jesus nos ensinou a dizer: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Uma abençoada noite, uma abençoada semana a todos. A Michele também comentou ali, bênçãos para toda a minha família, pastor e pastora. Isso mesmo, que Deus esteja abençoando a tua família, Michele, tua família abençoada, tuas crianças, e assim também a toda a nossa comunidade. Lembrando que no próximo domingo tem a assembleia da nossa comunidade, então com todos os cuidados necessários. É necessário, como nós somos uma instituição civil também, a igreja é uma organização civil, nós precisamos ter essa assembleia. Nessa assembleia também será feita a eleição da nova diretoria da comunidade. Então, quem quiser se dispor também pode entrar em contato conosco, com os pastores, e, na medida do possível, comparecer também nessa assembleia, que é algo muito importante para a nossa comunidade. E assim, que o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti.
Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Assim te abençoe o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenhamos todos uma abençoada noite. E eu repito mais uma vez, para a gente gravar no coração, o versículo de João, capítulo 3, versículo 16, onde Jesus Cristo diz: Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sob essa palavra abençoada, tenhamos uma abençoada noite. Abraços.